Olá, amigos. Meu nome é Daniela, faço parte do grupo de trabalho do Centro Espírita Seara do Mestre e hoje eu represento aqui o grupo de trabalhadores e colaboradores da USE Distrital Santo Amaro. Estou aqui dando continuidade ao projeto Minutos do Evangelho, que nada mais é que o estudo continuado das lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje abordaremos o contido no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dos itens 1 ao 17. Quando nós observamos o início na lição do capítulo Bem-aventurados os aflitos, temos a seguinte menção do texto do Evangelho, do texto bíblico, que nos diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição, por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Em continuidade, Kardec menciona: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que choram, porque sorrirão. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes no fundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora sorriem, porque gemerão e chorarão. Amigos, quando nós estudamos, observamos o Sermão da Montanha, nós podemos ter em mente que o Cristo nos promete uma felicidade, nos promete a possibilidade de nós termos uma boa situação, uma boa condição de vida, se passarmos, se sofrermos alguns reveses, vamos dizer assim, né? Quando ele dá continuidade a essa lição, nós vemos como subtítulo a vida futura, né? A justificativa para as nossas aflições. E ele fala o seguinte: olha, Kardec menciona que não existe entendimento da lição do Cristo se não tivermos como base a vida futura. Olha só, ele menciona isso e também indica, nesse mesmo item, a perfeição divina. Ele nos esclarece que tudo está absolutamente no lugar. A gente não precisa se preocupar. Ninguém está sofrendo ou passando por qualquer situação por absoluto equívoco. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Olha só, se nós voltarmos um pouquinho nos nossos estudos, vamos verificar o que contém no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão bem interessante acerca dos atributos de Deus. Nós verificamos que Deus, dentre outros atributos, possui um que diz que ele é soberanamente justo e bom. Sendo ele justo e bom, podemos concluir então pela sua perfeição. Sendo Deus perfeito, não terá nenhuma obra no universo que também não seja perfeita. Então nós podemos de fato acreditar que está tudo certo. A gente só precisa observar as questões que nós vivenciamos em nosso dia a dia e ao longo da nossa trajetória como oportunidades de aprendizado, porque de fato são, né? Além disso, para entendermos o que seria essa motivação para a vida futura, para entender o que seria essa aflição, nós também temos que considerar que nós somos seres, indivíduos, espíritos imortais. Com isso, nós temos um passado, né? Dentre outras encarnações que nós tivemos, e teremos várias outras, mesmo porque
essa não vai ser a última encarnação em um mundo material, não é verdade? Nós não somos perfeitos, a gente precisa dar essa notícia para vocês. Preciso dizer, ainda teremos algumas lições a aprender. Considerando isso, gente, lá na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. A alma passa, então, por muitas existências corporais? E os espíritos respondem: sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Percebem, gente? Que se nós temos um passado, nós tivemos algumas vivências já. E essas vivências, elas repercutem na vida que nós temos hoje, né? No momento que nós estamos vivenciando hoje. Então, com isso, nós respondemos uma série de questões que podem pairar em nossas cabeças, né? Em especial quando passamos por alguma aflição. Por que com o outro não acontece e acontece comigo? Ou por que eu estou passando por essa situação? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus esqueceu que tem um filho aqui? Fazemos essa indagação e é absolutamente normal no estágio em que nos encontramos, né? Fazer esses questionamentos. Mas sabe, meus amigos, tem uma questão muito interessante no Evangelho que possivelmente vocês já observaram também. O capítulo 5 trata das nossas aflições e das justificativas para as nossas aflições. Logo em seguida, qual lição nós temos? O Cristo Consolador. Embora nós tenhamos todas as aflições que para muitos, para a gente normalmente é difícil de compreender, logo após nós temos o consolo. E é isso que nós precisamos levar para as nossas vidas, né? Entender que o que passamos aqui faz todo sentido, que nada está fora do lugar, que existe um ser maior, que é Deus, que está acompanhando absolutamente tudo e que tem conhecimento de tudo. Se nós confiamos nessa perfeição divina e na sua justiça, a gente pode ficar tranquilo. Tanto nós confiamos, tanto sabemos do quanto Deus é poderoso, justo e bom, que quando todos os dias, possivelmente, quando fazemos a oração do Evangelho, possivelmente a gente já observou que dizemos as seguintes frases. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebem? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós dizemos isso a cada vez que fazemos a oração do Pai Nosso. Uma oração que o próprio Cristo nos ensinou. E por quê? Que quando a gente tem a vontade de Deus feita, se realizando, nós o questionamos. Porque ainda passamos por essas dificuldades em razão da nossa imperfeição. Tem uma história em quadrinhos na internet que é muito interessante, que demonstra um pouquinho disso. Se vocês puderem procurar na internet, é bem interessante. Começa com um rapazinho carregando uma cruz grande, aparentemente pesada. No momento seguinte, ele começa a reclamar. Tá muito pesada essa cruz. Será que não dá para dar uma aliviada, não dar uma cortadinha aqui? E aos poucos ele vai fazendo isso. Ele vai caminhando, percebendo que a cruz está um pouco pesada e aí começa a cortar. Das últimas partes dessa história em quadrinhos, se observa que esse nosso menininho, esse rapazinho, ele precisa passar de um lado para o outro, de um abismo. E aí, ao redor dele,
todos estão se utilizando de uma cruz. Todos que conseguiram carregar a sua cruz, conseguiram passar de um lado para o outro com o auxílio dessa cruz. Enquanto que o nosso amigo, que enquanto andava, reclamava e tirava um pouquinho da sua cruz, não conseguiu passar para o outro lado. Com isso, amigos, a gente percebe que é uma história nossa, né? Muitas vezes nós reclamamos e deixamos de observar onde essas nossas situações que nós passamos pode nos levar. Pode nos levar, como o próprio Cristo nos prometeu, para uma condição muito mais feliz, né? Então, assim, se nós passamos por algumas situações e colocamos, vamos dizer, a culpa em alguém, no vizinho, no amigo, no pai, na mãe, no irmão, nós estamos absolutamente equivocados. Porque todas as situações que nós vivenciamos podem ter causas em ações que nós cometemos na nossa própria encarnação ou encarnações anteriores. Então, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir pode repercutir em situações na própria encarnação. Um exemplo bem simples, tá? Que nós vivenciamos ao longo aí do nosso dia a dia. Vamos imaginar que nós temos uma alimentação absolutamente desregrada, ok? Muita gordura, muito doce, né? Pouca verdura, poucas frutas, poucos legumes. Essa alimentação ingerida por muito tempo acaba causando algum problema de saúde no nosso organismo, né? Algum probleminha no nosso organismo. Seja qual for a doença, pode vir a causar. Qual é a justificativa para eventual doença em razão da minha alimentação pouco nutritiva, vamos dizer assim? É a doença, né? Então, eu causei a minha dificuldade. Isso quer dizer que eu não preciso nem esperar chegar à próxima encarnação, a próxima vida aqui na Terra. Neste momento, nessa vida, podemos sofrer em decorrência de uma atitude tida na própria vida. Isso pode nos levar a aprender como nos alimentarmos melhor, não é verdade? Mas isso vai depender de quem? De cada um de nós. Ninguém pode fazer por nós. Isso depende da gente. O mesmo acontece se nós observarmos as causas anteriores, né? Entre as nossas, uma encarnação e outra, nós temos lá a nossa bagagenzinha que nós colocamos, né? Que nós vamos acrescentando e isso nos forma. Então, o que eu vivenciei hoje, algo que eu precise, que está na vida anterior, na vida posterior, eu vou de fato levar. E ok. Todas as situações que nós vivenciamos, de fato, vai nos servir como um impulso para nós aprendermos e sermos melhores, né? Nós precisamos acreditar, de fato, no que o Cristo nos disse. Saber que não existe nenhuma lição do Cristo que não tenha a absoluta verdade. Nós não precisamos achar que Deus está nos castigando. Não é isso. Ele não está aplicando a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Muito pelo contrário. Ele nos dá oportunidades muito maiores do que nós podemos imaginar. Muitas vezes, essas nossas dificuldades, na verdade, a maioria das vezes, como nós vemos no Código Penal da Vida Futura, que está lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Kardec nos dá o seguinte esclarecimento, que toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo e as suas consequências. Nós somos seres imperfeitos, gente, ainda em condições de evoluirmos muito, né? De quem vai depender isso, mais uma vez? De cada um de nós.
né? De acordo com a justiça divina, cada um recebe de acordo com a sua obra. Toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída. É isso que nós vemos no item 9 do Código Penal da Vida Futura. E essa duração, né? Essa duração da aflição, ou se nós quisermos utilizarmos aí o termo castigo, como consta no livro Céu e Inferno, vai depender do nosso aprendizado, do nosso entendimento. Nós não vamos sofrer pela eternidade por um ato cometido. A partir do momento que nós conseguimos aprender e tirar uma lição de determinada situação, nós temos mais facilidade em seguir com a nossa trajetória. É claro, vocês podem dizer, poxa, mas não basta eu me arrepender? Eu me arrependo e tá tudo certo. Não. Nós temos que seguir algumas fases, como o próprio Código Penal da Vida Futura nos diz. Então, nós temos a primeira fase do arrependimento. Perfeito. Mas nós não escaparemos das outras duas fases, que é a expiação ou a prova, segunda fase, e a terceira, a reparação, né? O amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados, gente. Nós é que precisamos compreender que a misericórdia divina, ela não é cega, ela é, na verdade, justa, né? Nós não podemos esquecer que muitos irmãos passaram aqui pela Terra nos deixando lições para a gente conseguir compreender a profunda lição do Cristo. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, no item 110, que tem o tema Vigiemos e Oremos, nos diz o seguinte: entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Bonito isso, né? E bem profundo, né? Para a gente observar que quanto mais nós resistimos às nossas más tendências, melhores condições, menos dificuldades nós teremos. Hoje nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Nós já passamos pelo mundo primitivo e ainda temos a alcançar o mundo de regeneração, né? E os mundos divinos ou celestes, né? Ainda temos algumas fases para buscar um outro comportamento, uma vivência sob uma nova ótica. Caibar Schutel também, com toda a sua sabedoria, nos diz o seguinte: lutemos contra a dor, aproveitando essa prova que nos foi oferecida para a vitória do espírito liberto dos liames terrenos. A nossa vida, ela não se limita, gente, ao que nós vivenciamos nessa encarnação. Nós temos muito a viver. E é importante saber que quanto mais nós aproveitarmos dessas lições que Deus nos proporciona, maiores condições nós temos de nos tornarmos pessoas melhores. Para nos ajudar nessa situação, nessas vivências, nós temos o esquecimento do passado, né? Nós encarnamos zerados, nada lembramos, né? Isso nos ajuda ao entendimento das pessoas que estão ao nosso redor. Equivocados estão as pessoas que acham que essa vivência seria mais fácil se tivéssemos a memória de vidas passadas. Possivelmente nós teríamos muito mais tormentos, né? De saber o que nós fizemos ao outro ou eventual dificuldade que o outro nos causou. É claro que essa lembrança, ela retorna de acordo com a nossa condição, assim que nós perdemos essa matéria e recobramos a nossa consciência espiritual. Mas quando estamos aqui,
É importante que nós utilizemos apenas o que nós temos lá na nossa consciência espiritual, sem que haja uma lembrança de fato de todas as situações que nós vivenciamos, né? Mesmo porque nós temos aí situações que nos possibilitam a resignação. Lá no item 12 do Evangelho, nós temos a seguinte citação, que eu acho que vale a pena mencionar. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento com prelúdio da cura. O que nós temos que diferenciar, e é importante estabelecer essa diferença, é entre a resignação e a aceitação. Quando nós falamos primeiramente de aceitação, é como se aceitássemos, ok, e nos mantivéssemos inerte. A aceitação traz essa ideia da inércia, não vou sair do meu lugar, é isso e pronto, acabou. Quando nós tratamos da resignação, nós automaticamente pensamos em ação. Uma ação que nós podemos tomar com base no que nós vivenciamos. Muito bem, essa é a situação, então eu vou lutar, eu vou buscar e eu quero melhorar, né? Isso é resignação. É entender a situação que nós vivenciamos e saber que nós precisamos seguir, que nós precisamos progredir. Uma figurinha muito bonitinha que eu tirei da internet tem a seguinte mensagem: quando você se concentra na dor, você sofre. E quando você se concentra na lição, você evolui. Mais uma vez, gente, eu vou aqui voltar a mencionar o que trata o Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Imagine que quando nós pagamos um simples boleto, né, que nós adquirimos qualquer outra coisa, nós ficamos felizes. Imagine quando nós vencemos alguma tendência, né, alguma dificuldade. E é isso, e é essa lição que o Evangelho nos traz. Você vai conseguir. É possível sair desse momento para ter uma condição melhor. Nos últimos itens, do 14 em diante, nós vemos a lição que é muito importante a gente esclarecer, falar sempre, acerca da loucura e do suicídio. Muitos que não têm essa noção do que trata a vida do futuro, do que seria a vida futura, não conseguem lidar com os reveses que a vida nos apresenta, não é verdade? Isso nós ouvimos histórias em todos os lugares que passamos. Pelo menos uma vez nós já ouvimos uma história de alguém que não conseguiu suportar, né? E tirou a própria vida. É tão importante, gente, nós termos a consciência de que há sim uma razão. E essa dor não será eterna. Nós teremos condições de sair dessas dificuldades muito mais forte do que entramos. O Espiritismo, ele nos esclarece a quantidade de oportunidades que nós temos, né, de vivenciar e de aprender. E também nos diz quais são as consequências do indivíduo que não suporta e acaba tirando a sua própria vida. No livro Céu e Inferno também, nós temos alguns depoimentos de espíritos que foram apresentados a Kardec e que demonstram qual a condição que ficaram após um desencarne gerado por um suicídio. É massificado, todos sofreram muito, né? Muitas vezes o companheiro quer acabar com a dor e não com a própria vida, e acaba que tendo uma dificuldade muito maior após o desencarne. Então, por isso que é tão importante, gente, é tão esclarecedor nós lemos essa lição do Evangelho,
que nos traz o consolo, que nos diz que nós podemos sim acreditar que essa aflição nos trará um entendimento, nos trará um esclarecimento e nos tornará muito mais fortes do que somos hoje. Para encerrar, eu gostaria de deixar com vocês uma lição do Emmanuel, que está no livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ele diz o seguinte: caminhai, pois nos pedregosos caminhos das provações, à medida que marchardes, cheios de serenidade e de confiança, mais belas provas colhereis da luminosa manhã da imortalidade que vos espera, além do silêncio dos túmulos. Então, meus amigos, com isso eu encerro esse vídeo, esclarecendo que nós podemos confiar na lição do Cristo que nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque terão a sua compensação. Desejo a todos uma ótima semana e que possamos nos encontrar em outras oportunidades. Obrigada.